Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade ao nosso livro 2 e a nossa aula de filosofia. Aula 2 para a turma do terceiro ano. Por que aula 2? Lembra que nós já tivemos a nossa aula 1, que foi no começo de abril, nós abordamos sobre o mito das cavernas. Lembra? Como os conhecimentos através dos sentidos? Pronto, hoje nós vamos dar continuidade e iremos para o nosso próximo capítulo. O livro 2, como eu falei, unidade 2, e o capítulo é o capítulo 2. O que podemos fazer para conhecer o mundo? Páginas 296 a 303. E os itens que nós iremos abordar serão: é importante pensar? Pensar sobre os pensamentos. Lembrando que na primeira nós falamos sobre sentidos, ou seja, conhecer através dos sentidos. Agora nós iremos falar sobre o conhecimento, mas através dos pensamentos. Gente, atividades, lembrando que estarão na agenda eletrônica. Mão na massa, página 299. Pessoal, eu sei que a maioria das atividades de filosofia, elas são respostas pessoais e pedem que vocês debatam com os colegas, com o professor. Usem essa aula como base e debatam os assuntos com os familiares de vocês. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos iniciar utilizando o nosso livro digital, página 298. É importante pensar? Eu vou ler uns trechos e vou explicando para vocês. Então vamos lá. Você já parou para pensar o que é um pensamento? É estranho, né, pessoal? Imagina pensar o que é um pensamento. É uma coisa que acontece tão naturalmente que nós não paramos nem para definir o que seria isso. Então vamos lá. Os pensamentos são algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. Então eles são o quê? Ideias, coisas que o tempo todo estão aparecendo na nossa mente. Chegam até nós por estímulos internos ou externos. Quando a gente fala de estímulos externos, são aqueles que acontecem no nosso meio, né? Por exemplo, você vê alguma coisa acontecendo e aí você começa a pensar sobre aquilo. Ou o interno, que é o que está relacionado a quê? A um sentimento, alguma coisa que você já estava pensando antes. E aí você começa a ser estimulado a pensar novamente. E aqui, gente, está falando que muitas vezes, quando percebemos alguma coisa por meio dos sentidos, descobrimos algo e podemos pensar sobre aquilo durante muito tempo. Às vezes, nós utilizamos a nossa linha de pensamento para a mesma coisa durante muito tempo, porque nós não conseguimos chegar a uma conclusão rápida e continuamos pensando várias vezes sobre aquilo. E quando o estímulo ele é interno, nós chamamos de reflexão. É quando eu me dobro sobre mim mesmo e penso sobre algumas coisas. Gente, reflexão. Refletir. Refletir é quando você começa a pensar e geralmente vem o quê? Um problema e você quer o quê? Solucionar. Então você começa a pensar internamente sobre aquele assunto. E aí você tenta solucionar. Tanto o pensamento quanto a reflexão são muito importantes, né? Claro, o pensamento e a reflexão, ele traz um novo conhecimento para a gente. Às vezes você está vendo algo, você começa a pensar sobre aquilo e você adquire um conhecimento sobre aquilo. E na página 299 do nosso livro digital, nós temos o seguinte: pensar sobre os pensamentos. A gente pensa sobre tantos assuntos, escola, amigos, tarefas, o que fazer nas férias, mas pensar sobre os seus pensamentos. Você já pensou? Como eles são, de onde eles vêm, como eles começam a existir na sua mente. Vocês já pensaram sobre isso? Porque na verdade, gente, pensar sobre isso é uma das grandes funções dos filósofos. Então vocês já conseguiram pensar por que vocês estão pensando em algo? Pois é bem complicado de responder, porque pensar sobre o pensamento em si é muito difícil de resolver. E pensar, na verdade, é o que? A maior função da filosofia. Bom, agora
Agora nós vamos aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos sobre pensamentos. Então, eu dividi vários tópicos para que a gente possa debatê-los e vocês vão prestar bastante atenção. Primeiro tópico. Algumas ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. A gente já viu no nosso livro, né? Ou seja, os pensamentos eles aparecem o tempo todo na nossa vida. E aqui, pessoal, eu coloquei as duas vertentes, duas linhas de raciocínio sobre o pensamento. O primeiro, o que a ciência fala do pensamento, e no segundo, o que a filosofia fala sobre o pensamento. A ciência fala que é uma atividade mental e que estabelece uma relação entre os conceitos e ideias, independente de sua relevância. Ou seja, é quando o seu cérebro está o quê? Trabalhando, independente da relevância. Pode ser um pensamento importante, pode ser um pensamento bobo, banal, bizarro, enfim, não tem importância no caso a sua relevância. Mas acontece sim os nossos pensamentos o tempo inteiro. E a filosofia já fala o seguinte, que o pensamento dentro da filosofia, ele tem que ser organizado, conceitual. O que é conceitual? Trazendo o quê? Conceitos, definições, crítico e reflexivo. Lembra do que eu falei que a filosofia ela vai buscando várias respostas, ela vai fazendo várias perguntas para poder fazer com que você pense sobre determinado assunto? Pois é, o pensamento na filosofia ele tem que ser assim, crítico, né? Reflexivo, é você debater sobre aquilo, pensar mesmo, né? Organizado e conceitual. Bom, aqui eu coloquei algumas características sobre os pensamentos para que a gente possa entender um pouco mais. Primeiro, algo natural para os humanos. Gente, isso é natural. Os filósofos costumam dizer que o pensamento ele é natural para os humanos, como, por exemplo, voar é natural, né? Voar para as águas. Ou seja, nós pensamos o tempo inteiro. Isso é algo natural, acontece naturalmente. Envolve a organização de conceitos. Você começa a organizar as ideias dentro da sua cabeça. Você começa pensando e aí você vai organizando os seus conceitos. Possui natureza integrativa, associativa, relacionando assuntos. O que é integrativa? Você começa pensando sobre uma coisa e aí você vai associando outra, integrando outra, relaciona esses assuntos para poder, às vezes, vir um pensamento enorme, de tanto juntar as coisas, né? Com o tempo, evolui e se torna mais complexo. É lógico, pessoal, que com o tempo nós vamos ficar adquirindo mais conhecimento. E os nossos pensamentos, eles irão o quê? Evoluir, vão se tornar mais complexos. Por exemplo, uma criança, por não conhecer certas coisas, o pensamento dela sobre determinado assunto será diferente de um adulto que já conhece sobre aquele assunto. Mas quando aquela criança adquirir um conhecimento, ela vai crescendo com o tempo, né? Então, o quê? Vai se tornando um pensamento mais evoluído, digamos assim, né? Sofre influências do meio. Gente, isso aí está muito ligado com o filósofo Rousseau, certo? Ele dizia muito que o meio interferia nas pessoas. Isso também acontece com os nossos pensamentos. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes vocês estão na escola pintando a capa das provas, não é isso? E aí vocês chegam para mim e falam o seguinte: Tirlene, a senhora tem lápis cor de pele? E eu pergunto a vocês: que lápis é esse? Ah, Tirlene, é esse aqui, ou esse aqui. Aí eu falo: mas isso é cor de pele? Essa denominação cor de pele, que ficou na cabeça de vocês, é porque vocês escutam, foram influenciados o quê? Pelo meio. Na verdade, a cor é rosa claro, ou areia, que é aquele amarelinho, ou o ocre, que é o outro amarelinho também. Mas a gente escuta tanto as pessoas falando cor de pele, que a gente acaba tendo essa mesma denominação. Ocorre tanto por eventos físicos, como é a causa deles. Para que vocês possam entender melhor essa característica, eu coloquei um exemplo. Vamos lá. Digamos que eu estou numa estação de trem e eu vou viajar, certo? Qual é o evento? Primeiro evento que acontece, eu vejo o trem chegando na minha estação. Esse é o evento. O evento físico, o trem está chegando na minha estação. Pensamento, é hora de partir, eu vou viajar, agora eu vou viajar.
E aí eu faço uma ação. Pego a mala e entro no trem. Essa minha ação, ela acontece por quê? Por conta do meu pensamento. Então, a causa de eu pegar a minha mala, entrar no trem, foi por conta do meu pensamento. Então, o meu pensamento, ele ocorre num evento físico, que foi no caso chegando no trem, aconteceu porque eu vi o trem vindo, e pode ser causa de outros o quê? Fenômenos também. Gente, agora nós vamos para algumas observações bem importantes com relação ao pensamento. A primeira, uma vida sem pensamentos é uma vida sem existência, pois eles completam todos os nossos momentos da vida. Gente, o René Descartes, ele dizia uma frase que tem muito a ver com isso. Mas eu não vou adentrar muito nesse assunto não, porque é o assunto da nossa próxima aula. O René Descartes dizia o seguinte: penso, logo existo. Ou seja, uma pessoa, para realmente existir, ela tem que estar ligada aos pensamentos. Senão, simplesmente, ela só vive, né? Mas ela não existe. Tem uma diferença muito grande aí. Próximo. É um instrumento universal que pode ser utilizado para todos os tipos de situações. Isso também é do René Descartes. Na verdade, o René Descartes e o John Locke foram os dois filósofos que mais entraram nesse assunto, né? Então, ele fala que é o que? É um instrumento. E eu posso estar utilizando para qualquer situação, para resolver um problema, para ter uma ideia. Em qualquer situação, eu posso estar utilizando os meus pensamentos. Muito do nosso interesse em pensar significa racionalizar. Ou seja, entender, raciocinar. Às vezes a gente pensa para tentar o quê? Entender alguma coisa. Isso é o maior interesse que nós temos quando começamos a pensar sobre algo. E é difícil pensar sobre o pensamento em si. Como eu já falei, você pensa. Mas pensar, por que eu estou pensando nisso? Dificilmente essa ideia vem à sua cabeça. Outra observação importante. O estado físico do cérebro está intimamente correlacionado com a nossa capacidade de pensar. Pessoal, nosso cérebro às vezes ele age como um músculo. Quanto mais você estimula, mais fortalecido ele fica. Então, se eu tenho o hábito de estar pensando, para mim vai se tornar algo muito mais simples. A transmissão cultural nos permite modelar os melhores pensamentos de uma geração para serem passadas àquelas que se seguem. Ou seja, o que é essa transmissão cultural? É a nossa cultura transmitida de geração para geração. E muitas vezes nós selecionamos os melhores pensamentos e vamos o quê? Transmitir. Isso é um exemplo muito fácil de lembrar dos filósofos, né? Há tanto tempo criaram essas frases belíssimas e nós utilizamos como ensinamentos até hoje. E a linguagem facilita o pensamento. Quantas vezes você está pensando sobre algo e aí você começa a conversar com alguém e isso vai te facilitar, vai te dar uma ideia, você vai debater. Então esse pensamento ele acaba surgindo mais facilmente quando a gente está o quê? Conversando com outra pessoa. Então vamos agora, gente, só para poder vocês entenderem novamente e aprenderem a diferenciar pensamento e reflexão. Pensamentos são as ideias ou coisas que aparecem em nossa mente o tempo todo. E a reflexão é um pensamento, mas é um pensamento que volta para si. E geralmente ela é o quê? Instigada pelo aparecimento de um problema. Nossa, apareceu um problema, agora eu vou refletir como é que eu tenho que solucionar o meu problema. Então eu começo a pensar internamente, né, até solucionar o meu problema. E aqui, pessoal, eu coloquei algumas frases de alguns filósofos que são bem interessantes e ligadas à questão do pensamento. O pensamento faz a grandeza do homem. Isso foi o Pascal que falou. Ou seja, quanto mais você pensa, a grandeza, né, o homem se torna mais superior. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa em tudo que diz. Aristóteles. Gente, pensar em tudo que fala. A gente sempre fala isso muito para os alunos, né? Por que você falou isso? Por que você não pensou antes de agir ou de falar? Então, ele costuma dizer que o sábio,
ele sempre vai pensar antes de falar alguma coisa. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. John Brooke. Gente, quando eu penso sobre algo que eu leio, aí sim eu tenho a minha ideia, minha, pessoal, meu conhecimento. Então só quando eu penso sobre aquilo é que eu tenho o quê? A minha postura sobre determinado assunto. E o pensamento é uma ideia em trânsito, isso foi o Pitágoras que falou, também um grande matemático, né? O que ele quer dizer com uma ideia em trânsito? Em movimento. Antes de eu ter a minha ideia, eu começo a pensar e ela vai se movimentando na minha cabeça até eu ter o quê? Ela bem formulada. E a do René Descartes, que particularmente é um que eu gosto bastante, penso, logo existe. Existem pessoas que vivem, né? Somente vivem, e aqui a existência do ser humano está relacionada ao pensamento, que é o que vai diferenciar uma pessoa de outra. E aqui eu deixo uma dica para vocês de uma música chamada Pensamento, da banda Cidade Negra. É uma música bem interessante, que ele fala sobre os pensamentos, ele fala sobre a questão de viajar ao mundo, né, no mundo inteiro sem sair do lugar. E aí ele fala sobre a questão de conhecer a força do pensamento. Escutem, porque é bem interessante. Bom, gente, eu agradeço a vocês por toda a atenção durante a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e gostado do nosso assunto. Acompanhe as atividades, as postagens na agenda eletrônica. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.